Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Manifestações contra o governo federal também aconteceram no Triângulo Mineiro. Fora Dilma, fora o PT, fora o Gilmar! Com mais crédito em programas nacionais, pequeno agricultor investe em máquinas. No ciclo 2015 e 2016, a agricultura familiar terá volume de recursos recorde. E no esporte, Cruzeiro e Inter ficam no 0-0 em jogo pela 19ª rodada do Brasileirão. A partir de agora, no Band Cidade. Boa noite. Um final de semana atípico em Uberlândia. Foram registrados 7 homicídios na cidade. Na manhã de hoje, o corpo de Jaime Lúcio Gomes, de 56 anos, foi encontrado no bairro Jardim Patrícia, dentro da borracharia onde trabalha. Segundo informações da polícia, o homem foi morto a pauladas. Os policiais suspeitam que o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas. No bairro Lagoinha, 5 pessoas morreram por disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira. Somente 4 vítimas foram identificadas. Amaury Nunes de Oliveira, de 50 anos, Fabrício Silva dos Santos, de 35, Juliano Ribeiro Sintra, 27 e Kenda Cristina Inácio Lopes Carvalho, 26 anos. Uma das vítimas chegou a ser socorrida ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas não resistiu. A Polícia Militar ainda não tem mais informações sobre essa chacina. E no domingo, o agente penitenciário do presídio Jaci de Assis foi morto a tiros. Edson Ferreira da Silva, de 49 anos, estava indo para casa no bairro Mansur quando suspeitos o abordaram no cruzamento das BR-050 e 452 e dispararam 7 tiros contra a vítima. O agente chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Em menos de 24 horas, o número de homicídios em Uberlândia saltou de 70 para 77. E um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, a 35 quilômetros de Uberlândia, na estrada do Pau Furado. O crime foi registrado para a cidade de Araguari. A nossa equipe se encontra na região do Pau Furado. Aqui nós já estamos no município da cidade de Araguari, onde foi encontrado um corpo de um jovem de aproximadamente 20 a 25 anos de idade, por volta das 3 horas da tarde deste domingo, ainda sem identificação. O fato, segundo informações da Polícia Militar, foi encontrado esse corpo por populares que frequentam o local. Esse corpo tem 3 perfurações de arma de fogo. Então, portanto, um jovem ainda sem identificação, com 20 a 25 anos de idade, foi encontrado aqui nessa região. E acionamento da Polícia Militar imediatamente e o caso passado à Polícia Civil da cidade de Araguari. Na madrugada de hoje, o leão Léo do Zoológico do Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi encontrado morto. O animal era a maior atração do local e a mais antiga. Ele tinha 19 anos. Segundo nota da prefeitura, a morte foi em decorrência de uma grave hemorragia interna provocada por problemas hepáticos. O material foi recolhido e encaminhado para o Hospital Veterinário da UFO para análise. Somente após esse procedimento será possível afirmar a causa da morte. O domingo ficou marcado por mais um dia de manifestações em todo o Brasil, pedindo mudanças. E aqui no Triângulo Mineiro não foi diferente. Uberlândia reuniu cerca de 3.000 pessoas. Em Uberaba, o número foi muito abaixo do esperado. Nas 2 cidades, os movimentos foram pacíficos. Faixas e cartazes tomaram conta da Praça Tubal Vilela, em Uberlândia, o ponto de encontro do movimento. De lá, os manifestantes seguiram caminho chamando a população para a rua. Fora Dilma! Fora PT! Moralizar esse país, né? Nós chegamos a um ponto que não tem mais jeito. E teve até manifestante que pedisse a saída do prefeito Gilmar Machado. Fora Dilma, fora o PT, fora o Gilmar! Através de imagens aéreas, a gente mede a área ocupada pelos manifestantes. Então nós conseguimos, através da área ocupada, uma estimativa. E chegamos à estimativa de público de 3.500 manifestantes. Em Uberaba, no período da manhã, manifestantes se reuniram em frente à casa onde moravam os avós da presidente Dilma Rousseff, no centro da cidade. O grupo criticou a decisão do prefeito Paulo Pial em comprar o imóvel e transformar o local em um centro de cultura e arte.
Já no período da tarde, a concentração foi na Avenida Leopoldino de Oliveira, com um número de pessoas bem abaixo do que previa a organização do evento. Os participantes reivindicaram o impeachment ou a cassação da presidente Dilma e ainda a prisão do ex-presidente Lula. Olha, dentro do esperado, de forma pacífica, sem nenhum tipo de problema, o pessoal ordeiro, né, fizeram a sua manifestação dentro daquilo que se espera, sem nenhuma ocorrência, sem nenhum tipo de problema, ou seja, a Polícia Militar não teve trabalho para poder garantir esse direito constitucional. Professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, vão parar as atividades por tempo indeterminado. Uma assembleia para buscar a adesão dos docentes e acertar diretrizes da greve aconteceu hoje à tarde. O presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro disse que a greve está praticamente acertada e que todos os professores vão paralisar as atividades. Na última assembleia, nós definimos que deflagraríamos a greve hoje. No entanto, hoje nós vamos ter a última votação para definirmos realmente a entrada da greve. A princípio já foi decidido que sim, né? Toda a Assembleia é soberana. Fernando comentou que após a deflagração da greve, a associação entra em negociação com a universidade para a paralisação do calendário acadêmico e a apresentação das propostas. A principal reivindicação que nós temos é com relação à melhoria do trabalho, né, das condições de trabalho, porque o governo está fazendo um corte sistemático na educação, né, a nível federal. E a outra, sem dúvida, é reposição salarial com relação à inflação, que nós tivemos uma perda ao longo dos anos. Com o movimento, a instituição de Uberaba integra a lista de mais 46 universidades federais que estão paralisadas e em situação crítica. O Hospital de Clínicas, atualmente nós temos 12 leitos, só que dos 12 leitos apenas 4 estão funcionando por falta de materiais, né? E além da falta de materiais, nós também não estamos tendo material estéril para fazer a manutenção desses leitos. No final do ano, nós não sabemos se a universidade vai ter condições de honrar com as suas contas de água e luz, né? Então a coisa está bem séria. Durante a reunião que terminou agora há pouco, foi deflagrada a greve dos docentes da UFTM por tempo indeterminado. Foram 63 votos favoráveis, 32 contrários e 7 abstenções. Serão mantidos apenas 30% dos serviços essenciais da instituição previstos pela legislação brasileira. Os técnicos administrativos da universidade também estão em greve. A paralisação deles começou no dia 28 de maio. A convenção do PMDB em Uberlândia terminou em briga neste domingo. Filiados da chapa concorrente tentaram impedir a realização do pleito através de uma liminar concedida pela Justiça Federal. Filiados da outra chapa tentaram continuar a eleição e começaram um bate-boca. A discussão envolveu o ex-senador Wellington Salgado, o ex-prefeito de Uberlândia, Zaire Rezende, e o deputado estadual Leonídio Bolsas. A ordem judicial argumentava que o processo para a eleição estaria sendo conduzido em desacordo com o estudo do partido. A Polícia Militar chegou a ser chamada, mas uma autorização foi concedida pela Justiça Estadual e a eleição foi realizada. A chapa de Zaire Rezende venceu por 160 votos contra 4 da de Wellington Salgado. A seguir, a audiência discute reabertura da UPA Abadia em Uberaba. Mais informações daqui a pouco no Band Cidade. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas do dia. Em São Gotardo, no Alto Paranaíba, a tonelada do trigo granel manteve os preços da semana passada. Encerrou o dia a R$ 700. No noroeste de Minas, a arroba do algodão em pluma foi cotada a R$ 74,83. E na capital mineira, o quilo da uva Itália fechou o dia a R$ 7,00, preço estável. Com mais crédito, o pequeno agricultor tem investido em máquinas para melhorar a produção. Mas a alta de juros do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem preocupado o setor. A
4 anos na atividade agrícola, seu Antônio acaba de adquirir o primeiro trator. Ele e a esposa Selma moram em Lençóis Paulista, na região centro-oeste de São Paulo, e investem no cultivo de grama, na criação de cavalos e também querem começar a criação de ovelhas. Por isso, o trator veio em boa hora. Eu preciso de um trator porque a minha propriedade é pequena para fazer roçar as gramas, né? Os capim que eu cultivo. Eles chegaram a procurar máquinas usadas, mas as condições de pagamento motivaram o casal a investir em um modelo novo. Para nós que estamos começando, é o primeiro trator que estamos adquirindo, foi assim, muito vantajoso e é assim, dentro do nosso orçamento. Este ano, o fundo vai disponibilizar R$100 milhões para o financiamento de tratores e 50 milhões para implementos. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, também teve aumento de crédito. No ciclo 2015 e 2016, a agricultura familiar terá volume de recursos recorde. O Plano Safra dedicado ao setor é da ordem de 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais que na safra passada. Deste total, 26 bilhões vem do PRONAF, com aumento de 2 pontos percentuais nos juros para o pequeno agricultor. Se antes a taxa variava entre 0,5% e 3,5%, agora chega a 5,5%, com exceção dos agricultores do semiárido, que terão taxa até 4,5%. O Plano Safra teve pontos altamente positivos. Agora, os juros já é uma coisa que não pega bem, porque mexe no bolso do produtor. O novo Plano Safra também determina que 30% das compras de alimentos dos órgãos públicos sejam da agricultura familiar, o que deve beneficiar os produtores. Acho que o agricultor familiar está enfrentando sim dificuldade, mas com informação e com um pouco de organização ele consegue acessar esses programas, né, de interesse social, né, o PEPAS, que é o nosso do governo estadual, ou mesmo o PNAE e outros do governo federal. Então ele consegue acessar esses programas de compras públicas e consegue então colocar o seu produto, né, consegue ter esse produto vendido de uma forma direta para o governo. E o que consegue uma boa remuneração e uma garantia de pagamento. Foi realizada uma audiência para discutir a reabertura da UPA Abadia em Uberaba. Ela está fechada desde 2012. A reabertura deve acontecer nos próximos meses e a UFTM será uma das parceiras no atendimento. Os moradores do bairro Abadia são claros sobre a reabertura da unidade de saúde. Em 2012, exatamente em dezembro de 2012, campanha política, nós fomos atrás do prefeito Paulo Pial. E como ele era um forte candidato a ganhar a prefeitura, nós pedimos para ele, se ele prefeito fosse, assumisse o compromisso com a gente de reabrir a UPA da Abadia. E ele, mais que de imediato, ele assinou um termo de compromisso, onde nós registramos ele em cartório, dizendo que seria a UPA da família, você entendeu? Isso se arrasta há tempos. A UPA está fechada desde o dia 4 de agosto de 2012. Para tentar resolver o problema, a Secretaria de Saúde Municipal realizou uma reunião para ouvir moradores. Essa reunião é uma reunião técnica. Nós chamamos a população porque essa construção da reabertura da unidade da Abadia, ela tem que ouvir a população. Segundo ele, a UPA deve ser reaberta ainda este ano, mas dificilmente contará com pronto-socorro. A gente vai construir esse atendimento. Depois da reunião, nós vamos ter essa informação de tudo aquilo que é o necessário. Os atendimentos serão feitos em parceria com profissionais da UFTM. Essa parceria vai acontecer através da expansão de alguns serviços, onde nós traremos algumas especialidades do Ambulatório Maria da Glória. Num primeiro momento, a gente não vai ter ampliação no número de atendimentos, mas a gente vai trazer para cá algumas especialidades. O Hospital do Câncer de Uberlândia está comemorando 15 anos de atendimento na cidade. E para que a data não passe em branco, o grupo Luta pela Vida, que administra o hospital, anunciou a construção de uma nova unidade, que vai ajudar nos atendimentos. Bernadette descobriu que tinha câncer de mama quando fez exames de rotina há 1 ano. Depois do susto, ela decidiu que precisava mudar a situação. Procurou atendimento imediato. Hoje o Hospital do Câncer, para mim, representa tudo. Porque assim, eu fui muito bem recebida aqui e tenho sido amada, apoiada em todos os sentidos na minha vida. E assim, o tratamento é de ponta, é excelente.
Ana está na luta contra a doença há mais tempo. Em 2005, um diagnóstico confirmou que ela tinha câncer na coluna e bacia. A dona de casa já fez quimioterapia, radioterapia e 2 cirurgias. Nem por isso perdeu a esperança. Eles tratam a gente muito bem, a gente se sente muito confortado, sabe? Eles são muito carinhosos, começando dos médicos até os voluntários. Histórias como de Bernadette e Ana são comuns no dia a dia nesses 15 anos do Hospital do Câncer em Uberlândia. 1 década e meia depois, 6.000 pacientes estão em tratamento. E os números podem aumentar. Para comemorar os 15 anos do Hospital do Câncer, o grupo Luta pela Vida decidiu ampliar as instalações. Nesta área será construída a chamada Unidade 2. A ideia é apostar nas pesquisas. O Hospital do Câncer atende hoje pacientes de 68 municípios do Triângulo Mineiro. O investimento em pesquisa, segundo este médico, deve ajudar a conter o avanço da doença, principalmente de mama e pulmão, os 2 que mais matam no Brasil. A expectativa é de que em 2015 sejam diagnosticados 1.200 novos casos de câncer só em Uberlândia. A gente sabe que câncer é muito difícil de prevenir, mas se a gente não fizer nada, vai ser uma explosão. Por quê? O câncer compromete principalmente as pessoas depois dos seus 60, 65 anos. O brasileiro está vivendo mais e com isso a chance dele ter mais câncer é muito maior. Então a atividade desse NUPEC, que é vinculado ao Grupo Luta pela Vida, é exatamente isso, tentar minimizar isso. Se não for possível minimizar a incidência, pelo menos fazer um diagnóstico precoce. O presidente do Grupo Luta pela Vida explica que a obra deve custar 30 milhões de reais. Ela começa em outubro e deve ser concluída em 2 anos. A ideia é contar mais uma vez com a ajuda da população. Porque tudo que é feito aqui no Hospital do Câncer é feito através do Grupo Luta pela Vida, mas é uma participação efetiva da sociedade. Nós fazemos a ponte. E nós precisamos de contar com a sociedade, continuando a nos apoiar para que a gente tenha a possibilidade de atender aquele paciente que precisa. Quem quiser contribuir com o trabalho do Hospital do Câncer pode entrar em contato com o Grupo Luta pela Vida. Eles atendem pelos telefones 0800 34 2062 ou 3291 6153. Vamos conferir agora as vagas disponíveis esta semana no Cine de Uberlândia. Anote aí. Uma vaga para auxiliar de estoque com salário de R$ 800. 2 vagas para cabeleireiro, salário R$ 2.000. Uma vaga para entregador, remuneração de R$ 900. 6 vagas para auxiliar de cobrança, salário R$ 1.004 mais benefícios. Uma vaga para churrasqueiro, salário R$ 1.300. E 2 vagas para controlador de tráfego, exclusivas para portadores de necessidades especiais, salário R$ 1.246 mais benefícios. O Cine de Uberlândia fica na Praça Tubal Vilela, área central. Um jovem médico lançou um livro na Câmara Municipal de Uberlândia. Guilherme Pinheiro de Freitas transformou a triste realidade de ter sofrido um AVC em um belo exemplo de vida. O livro O Quarto 65 conta a história do jovem médico Guilherme de Freitas, que aos 33 anos, no auge da sua carreira, foi acometido por um AVC de ponte. O que poderia ser um obstáculo para a vida desse jovem se tornou um exemplo de vida. Ele realmente sempre foi uma pessoa extremamente alegre, feliz, que sabia viver muito a vida. E ele realmente, isso aí foi mais um ensinamento a ele, e ele realmente está nos demonstrando muito mais do que isso. E o resultado disso, do que eu estou dizendo, é essa presença maciça nesse momento, por essa linda obra que ele escreveu. O mais importante disso aí é o que ele está deixando em função de outras pessoas com coisas semelhantes, que é de fato a superação. É não abandonar nunca a vontade de vencer. Ele tem muita vontade, muita persistência, né? Vai longe esse rapaz, ele vai conseguir. Eu acho que ele consegue se recuperar totalmente, tem muita fé. Realmente um exemplo, né? Parabéns. E vamos agora para a previsão do tempo nesta terça-feira em Uberlândia e região. Os dados são do Instituto Climatempo. Em Uberlândia, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Máxima prevista 27, mínima 15.
Em Cabeceira Grande, a terça-feira amanhece ensolarada e com poucas nuvens no céu, máxima 28, mínima 15, não chove. Sem chuva também em Abaeté. Sol com algumas nuvens nesta terça, a temperatura pode chegar a 28 graus, mínima 13. Em Araxá, dia de sol e com poucas nuvens, máxima 26, mínima 14. E em Campina Verde, máxima 30, mínima 17. A previsão é de uma terça-feira mais quente, com sol e poucas nuvens, não chove. Em instantes, Ronei Bentes chega e você confere as últimas notícias do futebol. Cruzeiro entrou. Não vai perder. Até já. O Band Estado está de volta e agora vamos para o esporte. Rodada morna para o Cruzeiro. Ronei, tivemos até a estreia do jogador Cabral, que não vai ficar na memória dos torcedores. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. A estreia não foi nada boa, não terminou com chave de ouro não, hein? Longe disso, na verdade. O Cruzeiro, ele está numa situação complicada no campeonato e se continuar assim no segundo turno, pode ficar na zona de rebaixamento. Apenas 2 posições separam a Raposa da segunda divisão. Cruzeiro entrou em campo para enfrentar o Internacional pressionado. A derrota por 3-0 para o Joinville aumentou a cobrança por parte dos torcedores. Apesar do pedido da torcida, quem começou melhor foi o Inter. Sacha deixou Vitinho na cara do gol, mas Fábio fez grande defesa. O Cruzeiro respondeu em cobrança de escanteio de Marquinhos. A bola sobrou para Alisson, que finalizou com perigo. Veio a segunda etapa e Luxemburgo promoveu a estreia do argentino Ariel Cabral. E foi justamente ele que passou a bola para Alisson, que finalizou para fora. No fim do jogo, o Inter quase saiu com a vitória. Fábio teve que se desdobrar para evitar o gol contra de Mike. O resultado de hoje, contra o Inter, é normal. Não é normal contra a Joinville, contra a Chapecoense, contra a Avaí. Aqui são os resultados ruins, esses que estão fazendo a diferença. Um clássico desse aqui, dessa envergadura, com a tradição que tem, é um resultado normal. Foi um jogo de pouca inspiração. O empate sem gols diante do Internacional faz o Cruzeiro se aproximar da zona de rebaixamento. Apenas 3 pontos separam o Cruzeiro da zona da degola, o que gera preocupação. Nós temos que ter o discernimento do que está acontecendo com a gente, bem claro, tá certo? Então, chegar aqui e mentir, não, isso, aquilo, outro, faltou garra, não, a equipe correu, lutou. E vamos começar o segundo turno sabendo aquilo que nós precisamos fazer. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem uma certa razão quando diz que o time do Cruzeiro está em formação dentro do campeonato. O torcedor está cobrando muito, mais uma vez, vaiou os jogadores, vaiou a diretoria, vaiou o próprio técnico, mas a verdade é que aquele time bicampeão do Campeonato Brasileiro não existe mais. Os jogadores foram negociados e uma nova equipe está sendo montada. E o Cruzeiro termina o primeiro turno com a sua pior campanha até agora, desde que essa fórmula do campeonato foi definida. Então, realmente, uma situação preocupante, precisa melhorar muito no segundo turno. Já o Atlético Mineiro está vindo de algumas derrotas, primeiro contra o Grêmio, agora contra a Chapecoense. Mas parece que esse jogo de domingo foi marcado por muita polêmica na arbitragem. Vamos conferir aí. Hoje, término do primeiro turno. Infelizmente, Campeonato Brasileiro com descrédito total na arbitragem. O presidente da CBF tem que fazer com que o campeonato continue tendo uma credibilidade grande. Nas 4, 5 últimas rodadas, erros impressionantes, trios de árbitros que não têm a menor condição técnica de apitar. Há tempos atrás, quando entrou o Estatuto do Torcedor, exigiu que tivesse sorteio da arbitragem. E quero que vocês da imprensa, que as pessoas ligadas ao futebol saibam que a CBF está querendo que ela tenha o poder de novo de indicar os árbitros. A arbitragem brasileira precisava de um investimento muito grande para melhorar. É o único amador no esporte estritamente profissional e altamente financeiro. Então, o juiz não pode ser amador, tem de investir na qualificação desses árbitros. Essa responsabilidade é da CBF, de não deixar com que os torcedores, de novo, vão achar que a CBF está definindo os jogos na arbitragem. Essa é a posição do Atlético e vamos nos manifestar pessoalmente na CBF.
Olha, o Atlético tem razão em reclamar das arbitragens, principalmente nesse jogo de ontem contra a Chapecoense, onde a equipe foi muito prejudicada. Agora, o que os dirigentes têm que entender também é que a equipe caiu muito nas últimas rodadas. Não é aquele Atlético que vinha fazendo uma grande campanha e o Galo, inclusive, caiu várias posições. O time realmente foi prejudicado, ponto. Mas, por outro lado, também não tem repetido as boas atuações dos jogos anteriores deste campeonato, viu, Natália? E, Ronei, conta pra gente como foi a rodada da segunda divisão do Mineiro do final de semana. Olha, tivemos aí a última rodada do primeiro turno da segundona. O Nacional voltou a vencer, continua na liderança. O Uberaba Esporte venceu o Atlético de Ituiutaba em Frutal, está em segundo lugar. No próximo domingo começa o segundo turno do campeonato e as coisas ainda totalmente indefinidas, né? Vamos ter, sem dúvida nenhuma, muitas emoções pela frente, viu, Natália? Obrigada, uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Uma boa noite para você.